Vamos para o noticiário internacional. Organizações de direitos humanos denunciam um massacre no Irã, enquanto o país ainda sofre com bloqueios na comunicação. Olha, de acordo com as fontes, os números de mortos estão variando de 600 até 3.000 mortos. São pessoas que teriam sido mortas durante as manifestações, que são as maiores no país desde 2022. São manifestações principalmente contra a situação econômica do Irã, mas são manifestações que pedem, inclusive, a mudança de regime dentro do Irã. Os relatos que chegam do Irã, primeiro, são de que as comunicações estão completamente cortadas, mas alguns relatos que conseguem escapar desse bloqueio falam num massacre das forças de segurança do regime iraniano, atirando a esmo contra os manifestantes. Fala-se em corpos empilhados, em sacos e sacos para comportar cadáveres, enfim, um cenário realmente terrível no Irã. Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que cancelou qualquer diálogo com autoridades do Irã e pediu para que manifestantes tomassem as instituições do país. Donald Trump também afirmou que tomará medidas muito duras se o Irã começar a enforcar manifestantes que protestam contra o regime. Isso porque uma organização de direitos humanos afirmou que o regime pretende executar o manifestante Erfan Soltani, de 26 anos, já amanhã. Esse jovem foi preso na quinta-feira passada, na casa dele, depois de participar de protestos na cidade de Fardis, que é próxima à capital Teherã. A organização afirma que a família de Soltani não recebeu informações sobre as acusações e que ele não teve acesso a um advogado e pode ser executado já amanhã. Silvio, das preocupações também que você ouve e das apurações que vocês fazem na Eurásia, a gente também tem a questão econômica. A gente teve Donald Trump dizendo que vai taxar em 25% todo país que comercializar, que tiver negócios com o Irã. E você tem 100 países que têm negócios com o Irã, quer dizer, não sei como é que isso vai ser articulado. Enfim, mas eu queria te ouvir um pouco sobre esse cenário, o Irã como mais um complicador do cenário internacional. Claro, primeiro sobre a seriedade da crise, porque o Irã já teve protestos em vários momentos do passado, mas nunca numa posição estratégica tão vulnerável. O regime iraniano, ele perdeu guerras recentemente, ele teve sua capacidade de defesa muito reduzida, perdeu aliados estratégicos ali na região. Ele foi desmoralizado nesse plano internacional estratégico. E ele está diante de uma crise econômica muito severa, e não é só uma crise econômica, tem uma crise hídrica também no Irã, que ainda deve piorar. Então, hídrica o risco... Também? Hídrica também, especialmente em Teherã. Uma seca que está... É um nível de estresse hídrico que está levando a preocupações quanto à capacidade da capital manter o abastecimento. Então, você imagina tudo isso. É um caldeirão. Um caldeirão e que vai só aumentando conforme o regime começa a executar manifestantes. Então, de fato, é um ambiente onde o risco de ruptura ele é real. E a probabilidade maior é a de que, sim, os Estados Unidos façam algum tipo de ação militar depois desse alerta, dessa ameaça que o presidente Trump fez contra o regime. Eles estão tão vulneráveis que existe essa percepção, assim como no ano passado eles não tiveram como reagir aos ataques contra o programa nuclear, que uma nova leva de ataques também não vai ter grandes repercussões a nível regional ou internacional. O que segura o regime, o que ainda faz a gente pensar na Eurásia que o regime tende a se manter é principalmente a capacidade repressiva. Mas é uma aposta delicada num contexto, como eu falei, bastante crítico, como esse regime ainda não tinha experimentado. Para quem está de fora, o que fica como ressalva é que não só o regime está vulnerável, mas a capacidade de desestabilizar
a região ou a economia é menor. Então, até por isso, na lista de principais riscos mundiais, nesse ano, a gente tirou o Irã. Sei. Ano passado, o Irã estava lá. Sei. Mas esse ano, a gente publica um relatório com 10 riscos. Talvez o Irã seja o 11º, ou enfim, ele está fora da lista. Porque ele não representa um risco tão relevante para a cotação do petróleo ou para outros produtos, para o comércio e para as rotas marítimas da região. Claro que a gente pode ainda ter algum tipo de emergência, mas o mais provável é que as repercussões sejam limitadas. E até a tarifa que o Trump anunciou, ele não deu detalhes. E é aqui que mora, né, o mais importante. Não vai ter uma repercussão direta sobre o Brasil, provavelmente. Assim como não deve ter sobre alguns parceiros estratégicos. A China, por exemplo. A gente não acredita que essa tarifa vá atingir o comércio que a China tem com o Irã, que inclusive envolve petróleo. Porque, estrategicamente, para os Estados Unidos, não é um bom momento para desestabilizar a relação com a China. Quando ele fez essa ameaça contra o Irã, na nossa leitura, ele tinha em mente alguns outros parceiros ali na região, Emirados Árabes, por exemplo, Índia, mas não esses outros países como o Brasil. A gente pode estar errado? Com certeza, né? Pode acontecer uma repercussão maior, especialmente se essa crise se aprofundar. Mas a leitura inicial, com base nas informações que vem de Washington, é de que a negociação bilateral Brasil-Estados Unidos continua na mesma rota, sem que essa tarifa acabe incidindo sobre os produtos brasileiros. Legal. Seguimos acompanhando também. Você falou que a 11ª preocupação fica ali de stand-by, né? Se sobe, se desce, posição ali de stand-by do Irã, mas a crise lá é seríssima e principalmente o problema político, esse massacre que está acontecendo contra a população.